seja muito bem-vindo em mais um programa Café de Negócios. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para trazer para vocês curiosidades sobre o mercado de importação e exportação. Essa é a Bianca, seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Érica. Bianca, é um prazer ter você aqui. Tenho certeza que as pessoas lá de casa vão ficar encantadas com a sua história e com as curiosidades que tem na sua carreira. Vamos lá. Bianca, conta para o pessoal lá de casa, quem é a Bianca? Bom, a Bianca é uma pessoa que sempre achou que o mundo é o parque de diversão, sabe? Eu sempre quis conhecer o mundo, conhecer as pessoas, conhecer os lugares. Então, eu nasci em São Bernardo do Campo. Meu pai sempre trabalhou em indústrias e vim para cá, para Itu, já com 16 anos. Já fui morar sozinha com 16 anos, aqui em Itu, uma época. Comecei a dar aula de inglês e fiz com 18 anos, pedi a conta, larguei tudo e fui embora do Brasil. Com 16 anos? Com 18. 18 anos. 18 anos. Eu juntei dos 16 aos 18, eu juntei todo o dinheiro que eu podia, trabalhei bastante. E para quando eu fizesse 18 anos, eu pegar e sair aí no mundo, conhecer o tamanho do mundo. Bianca, você tem mais irmãos? Tenho 2 irmãos. Tenho Então, um irmão... São da mesma área, não? Não, um irmão meu, ele trabalha com faturamento, tributário. E tem um outro irmão que eu falo que é a raspinha do tacho, que tem 18 anos hoje, acabou de passar na faculdade e está aí no comecinho, formando aí a carreira dele. Bianca, conta pra nós, assim, a curiosidade mesmo que a gente quer saber. Como que é, Bianca? O que deu na cabeça de uma menina de 16 anos, 18 anos, falar, vou embora do Brasil? E aí, pra onde você foi? Então, assim, acho que o sonho... bastante gente tem essa ideia, né? Na época que eu fui era bem difícil, era caro, a gente não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha contato. Então foi pela aventura e eu sempre quis conhecer muito, conhecer assim, como que as pessoas são, o que que tem de, por que lá fora é tão bom e aqui é tão ruim, sabe? Ou o que que tem de diferente. Então, o que que eu fiz foi comprar uma passagem, fui para Portugal, que minha família são de descendentes portugueses, para conseguir a cidadania, para buscar atrás da papelada, para a partir daí eu viajar, ir para outros lugares e conhecer outros lugares. E você fez intercâmbio? Isso que você fez ou não? O famoso não. Mochilão? Famoso mochilão. E aí, como é que foi? Famoso mochilão. Foi, assim, foi bem interessante, arriscado, assim, hoje já não faria desse jeito. Mas ok, com 18 anos a gente não pensa muito nas coisas, né? Mas foi eu simplesmente pedir a conta, juntei meu dinheiro, comprei uma passagem, conheci uma pessoa por telefone, assim, 2 semanas antes, aqui de Itu, que essa pessoa, amigo de amigo de amigo, foi me buscar no aeroporto. E lá eu fiquei em Portugal e comecei a buscar trabalho, comecei a me enturmar com o pessoal lá e assim as coisas foram devagarzinho andando, mas assim, foi muito complicado. Foi porque assim, eu fui sem planejamento. Certo. Né? Então assim, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, juntar... Então fui entregar panfleto, fui fazer faxina 2, 3 no dia às vezes, fui... mas foi o custo do sonho, né? O custo assim que às vezes a gente aqui também acaba tendo que fazer, né? Fazer essa dificuldade. Qual foi a maior dificuldade que você passou, Bianca, lá? Menina do céu, foi assim, uma época em que assim, até eu conseguir a documentação eu estava ilegal. Então, o tempo que a gente fica ilegal lá fora, a gente não consegue abrir conta em banco, a gente não consegue um contrato de aluguel, a gente não consegue um trabalho decente. Então, assim, já cheguei a ter que pedir, assim, dava 6 horas da noite, eu estava com a minha mochila, o aluguel estava vencido da semana, não tinha como renovar e buscar alguém para dormir na casa de algum amigo, até eu conseguir um dinheiro para juntar mais uma semana de moradia para ir ficar mais uma semana no quarto, assim. Então, foram situações bem complicadas. Desafiadoras. Desafiadoras. A sorte é que eu sempre tive muitos amigos. Então, o network é importante. A minha sorte realmente foi que assim, eu sempre tive muitos amigos, muitos contatos, sempre cultivei muito essa parte. Então eu falo pra você que eu tive uns anjos assim, muito valentes que passaram pela minha vida e pegaram na mão assim pra mim falar, segura que daqui a pouco passa. Bianca, além de Portugal, outro país que você morou? Não. Então, já morei em vários outros.
Teve uma época que eu trabalhava para uma galeria de arte em Portugal, depois de um tempo, e por essa galeria, depois de eu já ter a minha cidadania, eu sempre trabalhando no comercial, sempre vendendo, falando com muitas pessoas, então chegou um ponto que eu era responsável pelas exposições na Europa inteira. Então eu passava temporadas, então assim eu conheci Espanha, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Itália, Luxemburgo, Suíça. Então eu viajei todos esses países a trabalho. Então assim, não foi morar, mas às vezes eu passava 2, 3 meses em cada um desses países. Morava no carro, chegou uma época que eu não tinha nem casa mais, não me valia a pena, porque eu estava só em viagens, né? E aí eu consegui viver, digamos assim, um pouquinho em vários países da Europa. Interessante, Bianca. Você faria isso de novo? Faria, mas com planejamento. Eu acho que hoje o que eu tento passar para as pessoas é que é possível sim, só que eu tive muitos riscos, eu vi muita coisa feia, eu passei por várias situações que hoje eu acho que são desnecessárias. Se a gente faz um planejamento, a gente consegue fazer a mesma coisa com uma qualidade e aproveitar muito mais, sabe? Bianca, o que você estudou? Qual foi a sua formação? Eu estudei Relações Internacionais. Isso aqui no Brasil não, ou fora? Isso em Portugal, em Coimbra. Tá. Né? Então, eu já estava lá, era próximo da galeria de arte que eu trabalhava, então foi um curso que me chamou a atenção justamente por trabalhar com essa conexão entre países. Eu acho que, para mim, sempre eu tive esse link de trabalhar, de tentar trazer as boas práticas de fora para o Brasil e tentar levar coisa boa do Brasil lá para fora. Entendi. Se a gente pudesse falar de um diferencial acadêmico, alguma titulação, algum curso que você fez que promoveu tudo isso, tem alguma coisa, Bianca? Então, depende. Eu acho que assim, tem um fator que eu acho que é fundamental, que é o idioma. Tá. Então, segura pra mim. Tá bom. Que a gente vai pro nosso comercial e eu espero você no próximo bloco para ouvir o que a Bianca tem para nos dizer sobre o idioma. De volta no mais um bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Bianca para nos contar as curiosidades da carreira dela nesse mercado incrível de importação e exportação. E a Bianca estava nos contando aqui no primeiro bloco que teve algo que foi o diferencial, né, Bianca? Acho que o fundamental para a sua carreira e para toda essa sua vivência fora do país. Conta lá para nós, Bianca. Foi uma coisa simples, mas que eu acho que muita gente aqui não dá a devida importância, que é o idioma. Tá. Eu aprendi a falar inglês desde cedo, eu já dava aula de inglês desde antes de eu viajar. E foi o que realmente me possibilitou eu entrar para essa galeria de arte, eu expandir meus conhecimentos e conexões lá fora, né? Então, eu acho que é um fundamento bem importante, inclusive eu falo isso para minha filha, que é uma segurança que a gente tem, que assim, a gente encontra trabalho sempre, desde que a gente domine pelo menos o inglês, né? Depois, outros idiomas acabam vindo aí como bônus. Bianca, então você diz que a entrada sua no mercado de importação e exportação foi na galeria? Foi por quê? Porque essa galeria era uma galeria de artistas luso-brasileiros. Certo. Então, era um trabalho de divulgação desses artistas na Europa toda. Então, por eu ser brasileira, a única brasileira como funcionária da galeria, eu já dava um suporte para eles no contato aqui no Brasil. Então, já organizava aí as reuniões com o pessoal aqui do Brasil, já material que ia, material que voltava. Então, eu já dava um suporte, assim, aos poucos, né? Eu comecei a dar esse suporte para a empresa, para a galeria de arte, e acabou facilitando para eles, e para mim foi uma experiência muito legal de começar nessa área, né? E depois você retorna para o Brasil? Então, retornei para o Brasil, minha filha nasceu em Portugal,
Ah, que legal. Né? Eu tive lá... Você tem uma menina hoje. Tenho uma menina portuguesa. E depois que eu separei do pai dela, eu fiquei assim, é difícil você ter um filho sozinho lá fora. Não tinha família para ajudar, não tinha, né, os amigos. Eu trabalhava muito, então não tinha nem com quem deixar. E lá fora não tem essa facilidade de creche, de babá que a gente tem aqui, né? Então aí eu optei por voltar. Certo. Né, justamente para ter uma base legal para minha filha. E quando eu voltei, eu pensei, puxa, o que eu vou fazer da vida? Eu voltei assim, ok, com certificado, mas assim, aqui para o mercado de trabalho aqui foram 5 anos que eu estava completamente fora do mercado brasileiro, né? Então, eu já tinha tirado um certificado em Cambridge para dar aula de inglês e voltei para cá, voltei a dar aula de inglês. Né, para já retomar e começar a voltar aos contatos aqui no Brasil, né? Então Isso você trabalhando autônoma? Então, eu comecei trabalhando autônoma, né? Certo. Então, em uma escola, uma segunda escola, uma terceira escola, trabalhei em várias escolas de idiomas, até que teve uma época que eu pensei, falei, poxa, como eu vim com uma metodologia, trouxe uma metodologia diferente, eu falei, eu vou fazer um conteúdo próprio, né, para eu trabalhar com os executivos na área de business, porque eu sentia muita falta, assim, eu sentia muito a necessidade, muitos alunos me contactavam, muitas pessoas me contactavam pedindo aulas de inglês, mas para o business, com conteúdo voltado para o corporativo. Então, nesse contexto, eu comecei a dar aula particular sozinha, e aí acabou se criando uma empresa com uma sócia para trabalharmos com esses executivos. Okay. Então, aí eu dava aula de inglês para os brasileiros e dava aula de português para os estrangeiros em geral. Daí facilitava eu já ter o conhecimento de outros idiomas, como francês, espanhol. E aí eu recebia esse pessoal aqui no Brasil e trabalhava com eles, não só o idioma, mas a maneira de ver o mercado, como que eles funcionam, como que o mercado aqui funciona. Por eu já ter trabalhado lá fora, eu já conhecia a maneira de trabalhar deles. Legal. Então, aí eu acabei fazendo esse link entre a expectativa e a forma de ver, a forma de negociar de um estrangeiro para incluir ele aqui no mercado brasileiro. Legal. E aí você ficou um período como professora de inglês? Fiquei um período como professora de inglês. Fiquei um período como dona de escola de inglês. Certo. Né, que foi um desafio muito complicado, que aprender aqui é bem difícil. Né, então aí eu tive que correr, foi uma experiência assim muito enriquecedora. Né, mas a gente quebra a cabeça, né, a gente bate cabeça muito. Faz parte, né? Por isso que o planejamento é importante, como você falou. Exatamente. Né? Desde para eu morar lá fora até para eu me tornar um empreendedor. Porque muita gente pensava, vou fazer um curso lá fora. Certo. E quando volta? Então, né? Tem que ter uma preparação para como que essa pessoa vai se recolocar aqui, qual que é a estratégia de carreira, você mais que ninguém, né? Assim, tem esse estudo, né? Então, eu voltei com o neném no colo, com um diploma, ok, porém sem contato, sem networking. Voltei a morar na casa do meu pai, depois fui morar na casa da minha mãe e fiquei assim ali tentando encontrar o que ia acontecer, o que ia aparecer, né? Bianca, e depois você continuou quanto tempo com a escola de inglês? Ou você chegou a entrar em alguma empresa? Como foi? Então, eu cheguei a prestar serviço para várias empresas aqui com essa escola de inglês. Certo. Né? Então, a gente ficou 5 anos com essa escola de inglês. Ok. E assim, dificuldade estava andando devagarzinho. Também a gente teve ali uma dificuldade de ser uma sociedade. Sim. Né? Que também eu acho que é uma dica que a gente pode dar para as pessoas, né? Que quem tem sócio tem patrão, né? Quem tem sócio tem patrão. Acho que tem um patrão misturado com marido, né? Então ele é meio patrão, meio marido. Porque você é uma sociedade, você está casado, você passa mais tempo às vezes com a pessoa do que realmente com a família em casa, né? Exatamente. Então, acho que tem que se ter selecionar muito bem, tem que ter muita afinidade para conseguir manter uma empresa saudável né, numa formatação dessa. E eu não consegui. Entendi. Então... E aí você ficou envolvida com as empresas? Eu fiquei envolvida com as empresas, né? Então, aí eu fui começando a construir o meu nome, construir o nome Bianca Nunes,
tive contato com vários empresários aqui da região, né? Então daí apareceu de tudo, apareceu desde dono de empresa, apareceu gerente comercial, RH, apareceu piloto de avião, apareceu pesquisadores, e foi uma experiência muito legal porque eu tive uma visão muito legal de mercado. Mas aí nesse momento você ainda continuava oferecendo as aulas de inglês ou não? Essas pessoas te proporcionaram outras coisas? Depois proporcionaram muita coisa, né? Então eu tive esse período de 5 anos para fortalecer aí o conhecimento, e nisso eu tive que me preparar muito, fazer outros cursos. Legal. Fiz vários cursos, tanto como empreendedorismo quanto a parte de administração, legal, que é o que faltava em termos acadêmicos, né? Entendi. Era um gap que tinha ali. Entendi. E aí você entra então de cabeça depois no comércio mesmo, da exportação? Aí eu entro de cabeça. Eu entro porque já um dado momento eu fui convidada. Eu era professora de português de uns executivos que vieram abrir uma empresa aqui no Brasil. Certo. Vieram assim realmente sem uma visão de mercado brasileira. E por um ano a gente discutiu dentro de sala de aula as perspectivas de mercado. Então chegou um ponto que eu já estava fazendo para esse pessoal, já definindo estratégia, elaborando contratos, negociando inclusive com eles ensinando eles a negociar a maneira brasileira, né? Até que em um determinado momento eu fui convidada para trabalhar para essa empresa, né? Então aí eu aceitei. Aí deixou de ser professora e virou? Deixei de ser professora, e eu virei ali o braço direito de um diretor comercial para abrir a filial aqui no Brasil e deslanchar com ela aqui. Então essa foi uma segunda... Eu costumo dizer que foi uma segunda experiência de empreendedorismo. Certo. Né? Porém, já com uma cobrança muito maior, porque a gente já tinha dinheiro, a gente já tinha caixa, mas ao mesmo tempo a gente já tinha budget, tinha KPI, tinha indicadores e tinha toda a estrutura de uma multinacional para reportar ali o andamento do projeto. Certo. Bianca, por curiosidade, existiu algum produto que você importou ou exportou que para você foi algo incrível? Então, sim. Sim? Será que você conta agora ou conta depois? Se eu conto agora o segundo produto, que foi mais legal. O primeiro você conta depois, vai. Bom, o segundo produto interessante que a gente trabalhou foi, assim, a gente está com um grupo muito interessante de uma associação, uma cooperativa, tá? Que a gente está desenvolvendo produtos, o pessoal do Ceará, do sertão do Ceará, a gente está compondo uma cooperativa para a gente conseguir exportar doces para o Oriente Médio, para o Irã, na realidade. Tudo pode ser exportado, Bianca? Pode, desde que planejado. Certo. Ok, existem limitações, tem produtos ali que tem que ver se compensa. Tudo a gente precisa fazer um estudo antes, fazer uma preparação para ver até que ponto é viável ou não. Certo. Então, poder pode, ponto. Tem que ver se o que se pode, o que convém, né? É esse estudo que a gente faz. Então, existiu um que foi o mais legal de todos. Sim, um projeto maravilhoso. Então Sim. Eu vou convidar o pessoal lá de casa para aguardar, que agora no próximo bloco a Bianca vai contar qual foi o produto mais incrível que ela importou ou exportou. Eu espero você. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Bianca Nunes, que ela é da área da importação e exportação, e ela acabou de falar para nós aqui que existe um produto na carreira dela, né Bianca? Que fez a importação e que foi o mais incrível de todos. Foi. E conta pra gente, que produto foi esse? Bom, a gente está trabalhando num projeto de desenvolvimento de fornecedores para o submarino brasileiro. Então, o Brasil está construindo 4 submarinos, um quinto agora está em projeto ainda, um submarino de propulsão nuclear. Então, são projetos vindos da França, que eu sou responsável aqui no Brasil, para a gente selecionar fornecedores e fazer a fabricação desses equipamentos aqui no Brasil.
E por mais que você possa achar surpreso, tem empresas de Salto e de Itu que estão nesse projeto. Sensacional. E muita gente não sabe. Não tem ideia, né? O Centro de Desenvolvimento Nuclear aqui em Peró, puxa, né, tá aqui pertinho da gente, a gente faz equipamentos para isso, a gente tem desenvolvimento de fornecedores aqui muito interessantes e com resultado muito bom. Bianca, conta pra gente como é administrar um projeto desse porte, né? Porque a gente vê, vou importar isso, submarino. Então, porque assim, hoje, na minha empresa, já não estou no mundo corporativo, já faz 2 anos, né? Então, a minha empresa hoje, ela trabalha com consultoria para essas outras empresas. Okay. Então, a gente traz o projeto para cá. Então, mais do que só importar e exportar, eu trago projetos de fora aqui para o Brasil. Certo. E eu vendo projetos daqui para lá. Então, a gente faz mais do que só o operacional, a gente faz o comercial e o desenvolvimento. Ok. Então, um projeto como esse é muito interessante. E assim, está aberto, muitas empresas não sabem, mas isso está aberto para para todas as empresas, na realidade, brasileiras. Né? Então, a gente está trabalhando para desenvolver essa base de indústria de defesa aqui no Brasil. Okay. Então, tem investimento do governo, tem investimento de associações de classe, tem uma série de movimentos que está sendo feito nesse sentido para a gente trazer mais riqueza, mais tecnologia industrial aqui para o Brasil. E a burocracia, Bianca? O Brasil é um país mais burocrático? Você que teve essa experiência de estar lá fora, estar aqui... Muito burocrático. Muito? Muito. Mas como a gente tem um contador, né? Então, a nossa contabilidade também é muito complicada. Tá. Só que a gente não se atreve a mexer nisso, certo? Então, porque tem profissionais especialistas nesses assuntos, né? Então, aqui para o Brasil é possível? É muita burocracia? Também é. Mas hoje o meu trabalho está se fomentando nesse sentido, de dar esse suporte para as empresas pequenas e médias, para as empresas conseguirem quebrar essa barreira de burocracia. Existe algum produto que é mais difícil de importar ou exportar ou não? Então, existem segmentos. Né? Então, por exemplo, no mercado de defesa, é bem difícil alguns tipos por questão de segurança nacional. Tá. Né? Então, alguns produtos têm que passar por uma licença do governo, algumas da OTAN, inclusive. Então, dependendo de parafuso, de coisas simples, não. Mas alguns equipamentos estratégicos, a gente precisa de certas licenças. O que é a OTAN, Bianca? É a Organização do Tratado das Nações Unidas. Então, é um organismo internacional que ele regula todas as ações de defesa de todos os países. Então, por exemplo, a minha empresa, eu, Bianca, sou cadastrada na OTAN como uma fornecedora de equipamento de segurança nacional. Né? E essas empresas aqui em Salto e Itu, que também estão participando desse projeto, também são catalogadas. E isso, por um lado, é interessante que também mostra... Também funciona com a parte de segurança, mas funciona também como um catálogo virtual no mundo inteiro, em que a gente consegue se colocar como fornecedor de um equipamento XYZ, qualquer que seja. Interessante. É correto eu pensar, então, que a sua empresa faz toda a parte do planejamento? Sim, por isso que assim, eu bato no foco sempre, que a gente trabalha tanto para empresas quanto para pessoas físicas também, né? No planejamento, porque eu acho que muita empresa... quebra, ou muitos processos de importação e exportação não funcionam por falta de planejamento. Seja um estudo de mercado da onde você quer exportar, seja um estudo do produto da onde você quer importar, mas a gente precisa fazer um a gente precisa estudar como que é o ambiente, seja para importar ou para exportar. Então, isso faz uma diferença, porque assim, eu falo para você, eu só pego um projeto quando eu sei que vai ser rentável. A gente faz análise de viabilidade antes. Então, a gente coloca bem transparente para o empresário, olha, você vai precisar investir nisso ou naquilo, ou não precisa, ou você consegue um benefício fiscal nesse sentido ou nesse sentido. Então, a gente faz toda uma análise, porque... Às vezes o fornecedor, a empresa aqui tem um valor de custo de material que não justifica para ele vender lá fora. Entendi. Ou vice-versa. Então, nem sempre é viável. Nem sempre é viável, né? Ou nem sempre é viável daquela maneira. Às vezes existe uma outra maneira de trabalhar. Se às vezes uma empresa, por exemplo, não consegue exportar grande quantidade para um distribuidor lá fora, pode buscar um parceiro que aí reduz o custo. Ou uma empresa aqui que eu tenho algum projeto de fora para trazer, ele não consegue atender sozinho, às vezes uma parceria ajuda. Então existem diversas maneiras para a gente conseguir adequar e planejar
um projeto nem digo de exportação ou importação, mas de comércio internacional. Legal. E qual é a diferença? Um pouco mais. Existe alguma diferença ou não? Bom, quando a gente fala de comércio internacional, a gente fala de comércios entre países. Ok. É uma questão muito mais global, certo? Então, eu posso fazer um projeto com o Japão, via Irã, com uma homologação de uma empresa na França. Certo. Quando a gente fala de importação, exportação é simplesmente trazer um produto ou levar um produto lá para fora. Okay. A gente também dá esse suporte de exportação e importação, mas a maioria dos projetos nossos são do produto de negócios internacionais como um todo, de uma maneira mais ampla. Quando a gente fala, né, dessa questão do importar e exportar, sempre vem na nossa cabeça uma multinacional, né, uma empresa muito grande. E você, na sua fala você falou, né, pode ser feito desde pessoa física, né? Sim. Sim. Eu acho que é dos estudos que eu fiz, das pesquisas, trabalhos acadêmicos que eu já fiz, muita conclusão que a gente chega é que o brasileiro não nasce com a ideia mundial, global, certo? Então, as empresas não são criadas aqui no Brasil para pensar ou já com uma visão, com um embrião ali de se tornar internacional. Okay. Diferente do Chile, por exemplo. O Chile, as startups lá já nascem com no plano de negócios inicial da startup, já tem o passo internacionalização. Então, a gente consegue trazer para o pequeno e médio empresário essa possibilidade. Que existe? Existe. Eu acho que o que existe também hoje é falta de conhecimento. Exatamente. Você entrou numa área que eu queria perguntar para você. A necessidade hoje do empresário em ter algumas competências que são fundamentais para mantê-lo. Até você falou do idioma, né? Que é algo extremamente importante. Até para o próprio empresário não ficar na mão, sem dúvida, de uma outra pessoa, né? Sem dúvida. Para o pessoal que está lá em casa nos assistindo, Bianca, o que você daria como dica? O que você alertaria esse pessoal? Quais competências, na sua visão, que esses profissionais precisam ter hoje, se eles quiserem entrar nesse mercado? Eu acho que assim, eu acho que a maior dica é estudo. Eu acho que a pessoa precisa aprender um idioma, justamente para não ficar na mão desses negociadores, dessas pessoas. E precisa buscar informação. Existe, sim. Existe muita informação gratuita, de qualidade. Não é mais desculpa, né? Não é mais desculpa. Existem profissionais que estão ali fazendo palestras, informativos, CIESP, FIESP, faculdades estão já disponibilizando cursos de extensão, de aprimoramento. Então, existem hoje possibilidades para os empresários estudarem, seja eles próprios, formar um time interessante nesse sentido, para conseguir viabilizar esse projeto. Mas eu acho que eu continuo batendo que a maior dica que a gente precisa é conhecimento. É conhecimento. Bianca, a gente sempre deixa um minutinho final aqui do nosso programa para que o nosso entrevistado agradeça as pessoas que queira agradecer. Como você falou que apareceram alguns anjos no meio do seu caminho, Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria deixar esse finalzinho para você falar lá para aquela câmera quem você agradece, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né, Bianca? Nunca. E uma das minhas ideias sempre foi que no Brasil tem mais gente boa que gente ruim. Legal. Não só no Brasil, no mundo, tá? Então, assim, eu acredito muito na força, eu acredito muito na capacidade dos brasileiros e no coração de ajudar. Os anjos, eu acho que assim, eu não vou citar nomes dos meus anjos, porque se eu falhar alguém vai acabar sendo injusto, mas eles sabem quem eles são e sabem que eu de coração agradeço muito. E eu espero também conseguir ser um anjo para alguém hoje, amanhã, ou seja, quando for, porque eu acho que existe muita coisa boa nesse mundo, mais coisa boa do que coisa ruim. E a gratidão, acho que é fantástico. Então, os meus anjos, eles sabem quem eles são. Eles estão, se não assistiram agora, vão assistir. E eu muito obrigada mesmo. E eu acho que é essa a mensagem que eu queria passar. Bianca, muito obrigada. Sensacional ter você aqui. Eu costumo dizer aqui que o nosso programa Café de Negócios tem trazido pessoas sensacionais,
com histórias ricas e extremamente curiosas, porque como você falou, a gente não tem noção, né, que aqui em Itu eu tenho uma empresa exportando, né, às vezes a gente não valoriza o trabalho, né, que a gente tem, a empresa e tudo mais, com certeza, né? Com certeza. Muito obrigada por você estar aqui, foi demais a sua entrevista, tenho certeza que o pessoal lá de casa gostou e agradeço você que ficou com a gente até agora e nos veremos no próximo programa.